Olá, voltamos agora com o segundo bloco do programa O Despertar da Consciência, que é em base nesse livro aqui, ó, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Se você ainda não adquiriu o seu livro, ainda está em tempo por dois motivos. Você pode acessar a tvmundomaior.com.br e fazer um acompanhamento desse estudo, e você pode também adquirir o livro em qual site, Sebastião? A partir do nosso site, o despertardaconsciência.com.br ou sebastiãocamargo.com.br. Mas os grandes distribuidores em todo o país já estão aliados a nós e outros virão, e a quem agradecemos todos eles com muito amor, com muito carinho, e as livrarias de uma forma geral, Então peça para o seu livreiro ou alguém que está mais próximo de você, ou entre no site da Editora Mundo Maior, da Saraiva, da Livraria Cultura, da Boa Nova de Catanduva, da Candeia, a Aliança, a Chico Xavier. Então tem vários distribuidores e várias livrarias em todo o país. Mas se tiver dificuldade, também pode ligar para São Paulo, 0 operadora 11 2455 8138, tanto para o livro quanto para as canecas, para as camisetas, falar com a Neuza Marques. Se for para os livros, os CDs e DVDs, que também os CDs e DVDs pode ser com a Neuza também, mas se for somente os livros, tanto o distribuidor quanto o consumidor final, pode falar com a Jussara em Minas Gerais, que é responsável pelo site. Então 0 operadora 34 3671 2237. Então é isso aí, corre lá, acessa o site, garanta já o seu kit, né? Já pode garantir o kit completo, livro, camiseta, CD, DVD e as canecas também. Sebastião, voltando no assunto do bloco anterior, como esses níveis, eles têm características distintas e quase livres, pode acontecer, é possível uma parte ou outra parte assumir esse comando? Vamos fazer uma análise mediante uns experimentos científicos que têm sido feitos ultimamente. Então, eles colocaram um alimento em determinado labirinto e colocaram fungos e, ao mesmo tempo, seres com inteligências mais ampliadas. Então, nós, os humanos, fizemos um caminho mais, vamos falar assim, mais rápido, e o fungo fez o caminho mais curto para chegar naquele alimento. E, ao mesmo tempo, quando colocou esse próprio fungo, algo quase insignificante, num circuito interno de um robozinho, ele pilotou o robô. Quer dizer, ele deu ordens para um robô, um fungo. Agora, imagine um vírus, o que ele pode fazer em nosso corpo, e assim como uma célula, quando ela se rebela e convence outras células a formar um tumor, por exemplo, em nosso corpo. Então, um órgão tem a capacidade de assumir o comando, às vezes, do corpo inteiro. Ele não sabe conduzir o corpo, mas ele pode tirar a consciência do comando. Porque, às vezes, o desastre, a desorganização, o conflito que ele causa é tão grande que ele não permite que a consciência assuma por completo, porque eles são interligados, são interdependentes, e quando um funcionário de uma empresa realmente não quer trabalhar, ele pode complicar a vida de todos naquele setor. E se aquele setor está em desarmonia, simbolizando o órgão, ele pode desarmonizar toda a empresa, influenciar toda a empresa. Não por acaso, o Mesmer, um estudioso do magnetismo, ele detectando essa problemática, ele evocava a consciência do órgão enfermo. E quando essa consciência eclodia e assumia o comando do corpo, ela não sabia governar o corpo, a alma saía fora do corpo, e ela entrava num processo de convulsão semelhante a um ataque epiléptico. Ele levava a pessoa para uma sala com acolchoados, porque ela ficava debatendo bastante, mas ele conversava com o órgão e quando a alma reassumia, já estava curada. Então nós percebemos que o que Emmanuel nos ensina a pregar o Evangelho do Reino para os nossos órgãos que são vivos e educáveis, e o que Joana nos ensina expandindo o pensamento de Emmanuel, é algo no mínimo formidável. Ao invés de tomar o medicamento, primeiro eu tento esse diálogo com os meus órgãos, com as minhas células,
para pacificá-las com pensamentos harmoniosos. Até porque, como estudamos, e nós vamos ver com André Luiz, uma única célula pode ser uma médium de uma onda mental. Então ela recebe, executa, só que ela vai transmitir para as outras. Porque através das sinapses, porque eu nunca vi povo mais fofoqueiro do que o nosso sistema nervoso através das sinapses. Porque em alguns segundos, todas as células do sistema nervoso ficam sabendo do que nós estamos pensando e sentindo. E posteriormente, todas as células do nosso corpo ficam sabendo das nossas intenções. Tanto que esse hormônio pode chegar e pacificar o nosso corpo quase que instantaneamente, ou agitar o corpo como um todo de uma forma muito contundente. Por isso, se não tivermos o devido cuidado, nós podemos culpar, como nós falamos em programas anteriores, o estômago por comermos demais. Quando na realidade não é o estômago, ele é um hardware. É o software que está operando esse hardware que não está bem adequado, porque esse software significa os nossos olhos que estão vendo o alimento, o nosso olfato que pode estar assimilando o aroma juntamente com o paladar, a audição que pode estar registrando a propaganda que alguém está fazendo do alimento, ou o toque nesse alimento, ou algumas outras frequências. E esses conteúdos que vai acionar os nossos desejos e criar na mente novas realidades, é que vão ser às vezes escravizados e às vezes não conseguem metabolizar a quantidade de elementos que esses estados psíquicos e dinâmicos estão convidando a participar desse cenário e na realidade não temos capacidade de metabolizá-los. Sebastião, o perispírito, ele é composto por várias camadas e o corpo biológico também, né? Exatamente. No corpo biológico, atualmente, nós já estamos estudando mais de 380 dimensões. Não por acaso, Emmanuel mostra que ele é uma cópia do universo. Então, o universo tem camadas sobrepostas, né, que nós chamamos de dimensões ou mundos paralelos, assim como o corpo físico também. E se o corpo físico tem essas dimensões, imagine a quantidade dimensional ou de dimensões que esse universo perispiritual tem. Por isso que nós preferimos chamá-los de multiversos, tanto o corpo físico quanto o perispírito. Nós estudamos algumas camadas desse perispírito, mais exatamente, às vezes 7, 8, mas são incontáveis, porque cada pensamento ele cria um corpo para expressar-se, segundo o Espírito Miramês, e um corpo inteiro, porque um pensamento é uma representação da nossa consciência, e ele vai criar o seu veículo de expressão. Por isso que na questão 89A do pensamento da obra o Livro dos Espíritos, fala que o pensamento onde ele se projeta, a alma vai junto. Mas nós sabemos que o pensamento pode viajar numa velocidade espantosa através desse corpo, desse veículo que ele cria para expressar-se. E quando ele chega no seu local, ele pode aparecer para quem está com uma sensibilidade mais aguçada, ver-nos, porque ele representa a nossa consciência ou nos representa fisicamente, como se nós estivéssemos lá. E às vezes não somos nós, de fato, a alma que está lá. É o pensamento que é uma expressão da consciência, parte da nossa própria alma, que faz essa representatividade. Sebastião, e assim, eles são constituídos por vários órgãos e sistema também, então cada um com a sua função. Mas como é que, e campo energético também, como é possível eles terem um funcionamento e terem uma sincronia tão perfeita, sendo que cada um tem ali a sua tarefa, digamos assim? Basta você imaginar naquela informação que nós passamos no primeiro programa dessa série, da 5ª série da nova temporada, quando Joana de Ângeles informa-nos que o psiquismo humano tem quase a idade do universo. Então ele teve tempo para fazer essas especializações e essas conexões. E o corpo biológico com mais de 3 bilhões e 800 milhões de anos para chegar a esse estágio. Imagine o corpo perispiritual, quantos anos tem. E hoje, cada um com sua função, e cada função arquitetada em milênios, em bilhões de anos, nós vamos percebendo que cada função é criada segundo as necessidades do espírito. Em primeiro lugar, nós participamos da formação do corpo físico
sendo gerenciado por outros seres. Sobre a gerência desses outros seres, que em nosso caso acreditamos ser Jesus, porque nós somos células do corpo dele, ou membros desse corpo como seres individuais, e nós vamos vendo que esses setores vão sendo criados e os corpos também conforme a necessidade e expansão da consciência do ser espiritual. Sebastião, tem mais uma frase aqui que diz assim: o homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Está no livro Missionários da Luz, no capítulo 13. O espírito sabe como funciona cada célula? O espírito, a consciência, o ser imortal, esse psiquismo que tem quase a idade do universo, sabe. A alma encarnada, que é uma fração dele, um ponto de autoconsciência pura, um anseio que deseja unificar-se com esses outros universos, tanto com consciências do corpo físico, do perispírito, de todo esse aglomerado que nós chamamos de personalidade, e que às vezes ainda não sabe. Ela está arrebanhando esse universo para individualizar-se como mais um ser dentro da consciência e espírito. Ela é como se fosse uma semente de luz plantada no terreno perispiritual e físico, até no campo mental, e ela está se fazendo a partir vamos falar assim, da conquista desses valores, para que ela possa individualizar-se como mais uma personalidade dentro do espírito e, ao mesmo tempo, exercer o seu papel de consciência diretora no sentido de estar consciente do seu universo. Mas ela vai conquistando por estudar e compreender o seu corpo físico, o perispírito, a sua própria realidade e a sua função. É por isso que o despertar da consciência significa isto: tomar consciência do nosso universo de atuação. Será que as células, elas atendem o espírito? Nós vamos saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí.